Está no ar, parceirinho! É, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, tô com a colinha aqui porque hoje a gente tá com muita informação, muita coisa para falar sobre o nosso Vasco da Gama. Primeiro eu vou começar com boa notícia, tá? A galera tá meio desanimada. Pô, bigode, um monte de jogador especulado, Vasco não contrata ninguém e tal. Cara, tem que ter paciência, né? Às vezes eu mesmo, né? Às vezes eu mesmo perco a paciência, mas tem que ter paciência. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, uma boa notícia para o Vasco, tá? O Vasco teve no Conselho Deliberativo aprovado a recuperação judicial, né? É o Pedrinho querendo colocar ordem na casa, né, nas questões financeiras. Só que o Vasco já está se antecipando e negociando as dívidas com os credores, tá? Quando o clube vai direto no credor, negocia, consegue desconto. E aí o Vasco já conseguiu alguns descontos na dívida, tá? E aí, meu amigo, talvez nem precise da recuperação judicial. Vai fazer uma recuperação extrajudicial, fazendo vários acordos com diferentes credores, tá? Diminuindo a dívida, porque é o seguinte, você deve 10, tá? Ao invés de pagar 10 em 20 vezes, em 10 vezes, você chega pro credor, fala assim, ó, vamos fazer por 8, faz por 8, faz por 7. Aí o cara aceita, a dívida diminui. Muito bom pro Vasco, tomara que dê certo, né, irmão? Enxugar de uma vez por todas, tirar de uma vez por todas esse monte de dívida que cerca o Vasco. Ó, irmão, tem mais novidade para vocês. Jogo treino confirmado, tá? Eu já tinha adiantado aqui no canal para vocês. Jogo treino confirmado contra o Volta Redonda, sábado agora, no CT dos profissionais. É o primeiro joguinho treino aí, visando o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca começa no dia 11 de janeiro. É 11 de janeiro. É daqui a pouquinho, irmão. O Vasco com um time alternativo, né? Muitos garotos da base. Começa dia 11 em São Januário contra o Nova Iguaçu, 4h30 da tarde. O mando é do Nova Iguaçu, mas o Vasco acertou com o Nova Iguaçu. O jogo será em São Januário. É o Campeonato Carioca bagunçado, né, irmão? Inversão de mando de campo. É loucura esse Campeonato Carioca, irmão. Loucura, loucura. O campeonato começa com os jogadores ainda de férias, voltando. Ih, Campeonato Carioca é bem mais ou menos, bem mais ou menos. Ó, irmão, seguinte, tem mais novidade aqui pra você. E agora é oficial, tá? O Vasco anunciou de forma oficial a saída do zagueiro Léo. A Luizinha rindo ali, irmão. A Luizinha, cara. Sorriso no rosto. Ali, sorriso no rosto. Luizinha veio toda boba, tá de férias, né? Veio toda boba. Papai, a notícia aqui. O Vasco acabou de postar no Instagram. O Léo tá confirmado, o Léo saiu. Pô, irmão, pra você ver como é que é o negócio, né, cara? Criança, maluca. Criança, pô, decepcionada com o Léo. O Léo, meu amigo, decepcionou o Vasco demais, principalmente naquela semifinal contra o Atlético Mineiro, né, cara? É, irmão, falhou nos 3 gols do Galo, 2 gols em Belo Horizonte e um gol em São Januário. Foi tudo falha do Léo, tudo na conta do Léo, tá? Mas eu falo pra vocês, falhou no Vasco, não foi bem, mas ele é boa pessoa, tá? Que seja feliz lá no Atlético Paranaense. Enquanto isso, o Vasco segue, tá? Tentando contratações de zagueiros, né? Tem 2 zagueiros aí que o Vasco tá para anunciar. O zagueiro Lucas Freitas, que vem do Palmeiras, jogou no Juventude essa temporada, e o Lucas Oliveira, que é do Cruzeiro, estava no Kansas City, né? Na verdade, não é Kansas City, não, cara. Ih, confundi. É o Kyoto Sanga, ele estava no Japão, tá? Kansas City é o time que está interessado no Matheus Carvalho, tá? É outro time. Agora, o Lucas Oliveira estava no Japão, no Kyoto Sanga, vem pro Vasco, irmão. E o Vasco ainda de olho em mais 2 zagueiros, né? Para compor esse elenco.
inclusive para serem titulares, né? O Vasco conversa com o Balbuena, o zagueiro paraguaio. Vasco agora tem mais 2 nomes que o Vasco conversa para contratar, tá? Um primeiro nome aqui é o Pedro Henrique, do Red Bull Bragantino, tá? Zagueiro do Red Bull Bragantino. O Vasco está de olho, tentando contratar. E o outro jogador é o Maurício Lemos. O Vasco voltou a conversar com o Maurício Lemos. Eu lembro para vocês que o uruguaio Maurício Lemos conversou com o Vasco, negociou com o Vasco na última janela, tá? Ele não quis se mudar para o Rio de Janeiro, a família não queria, não quis deixar o Atlético Mineiro, tá? Não jogou mais, era reserva, mas preferiu ficar no Atlético Mineiro. Agora o contrato com o Atlético Mineiro se encerrou, ele está livre no mercado, e aí o Vasco volta a negociar com o jogador. Irmão, já vou dar minha opinião aqui, irmão. Esquece, eu não quero, tá? Foi uma historinha, né? Preferiu ficar na reserva do Atlético Mineiro do que jogar no Vasco. Com ondinha, não, a família tá com medo de ir pro Rio de Janeiro. Então não vai, irmão. Então não vai, tá? Ó, tô fora de Maurício Lemos, tá? Tô fora de Maurício Lemos. E é o seguinte, o Vasco tenta ainda negociar, né? Tenta ainda acertar, na verdade, a renovação do contrato com o Léo Jardim, tá? O Vasco quer levar o contrato para 2028, quem sabe 29. É o melhor jogador do Vasco hoje, é o goleiro Léo Jardim, cara. O Vasco não pode perder de jeito nenhum, de jeito nenhum. Negociação para renovar segue. Outra negociação que segue é para renovar o contrato do Verratti. Mais cedo eu disse para vocês, né, que ele tá com uma proposta da Liga Americana, da MLS, né, para jogar nos Estados Unidos. Cara, perder o Verratti não pode de jeito nenhum. Mas se a proposta for boa, é difícil segurar. Eu só espero que, se ele for sair, que paguem a multa, tá? É aquele papo que a gente teve mais cedo. Agora, a proposta de rescisão não, a proposta de renovação com o Verratti, tá? O Vasco colocou na mesa valores parecidos com o que ele tinha pedido, tá? Irmão, se o Vasco coloca na mesa valor parecido com o que o jogador pede, por mim, o Verratti deveria renovar. Vamos ficar aguardando aí. Ele já tem contrato até 2025, renovação automática até 2026, final de 26, tá? Vasco querendo estender esse contrato até 2028, aumentando o salário e um salário parecido com o que ele estava querendo, tá? Então espero que o Verratti, como o Léo Jardim, também renovem aí seus contratos. Parceiro, seguinte, Carille tá na área, hein? Fábio Carille, o novo treinador do Vasco, chegou ao Rio de Janeiro. E agora o Vasco vai anunciar o Carille, anunciar também os novos reforços. Tá na mira aí. Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Tietê e o goleiro Daniel Fuzato. O atacante Miguel Almiron, paraguaio Miguel Almiron, 30 anos, atacante que joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo, joga de meia, 30 anos, um paraguaio experiente. Tá no Newcastle, tá jogando na Premier League, tá? Foi oferecido ao Vasco. Zagueiro que tem passagem é paraguaio, tá? Passagem pelo futebol paraguaio, pelo futebol argentino, passou pela MLS e agora está no Newcastle Premier League. É o atacante que foi oferecido ao Vasco. O Bigode hoje tá confundindo um monte de coisa, né? Confundindo renovação com rescisão, zagueiro com atacante. Tô cansado, irmão, tá? Peguei aí 10 horas de direção, tô voltando, tô em Salinas, Minas Gerais. Tem alguém de Salinas, Minas Gerais, que acompanha o canal da Amo Vasco TV? Tô aqui em viagem, voltando para Uberlândia, tô cansado, por isso que confundi algumas palavras aí. Saiu no New York Times que o grego Marinax está de olho no Vasco. Cara, a imprensa mundial tá de olho nessa negociação, que a gente espera que dê certo logo, meu parceirinho, essa parada. Queria que você comentasse aqui sobre Maurício Lemos, zagueiro Maurício Lemos do Galo, tá? Agora tá livre no mercado, mas era jogador do Galo. O último time que ele passou foi o Galo. Cara, ano passado o Vasco tentou trazer o cara. Primeiro ano eu quero morar no Rio, depois preferiu ser reserva do Galo. Irmão, eu não quero esse jogador, mas eu queria saber a sua opinião. Você contrataria o zagueiro Maurício Lemos? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu!
Saudações vascaínas.